Tá em qual capítulo? Ela só colocou que nós paramos na página 129, mas o capítulo, qual é o capítulo da página 129? Eu não sei. É onde página 29, estudos mediúnicos. Onde diz estudos. 129, Onde, né? Página 29, onde diz estudos mediúnicos. Ok, vamos lá. Estudos. Estudos mediúnicos, porque, gente, a gente não está fazendo Missionários da Luz? Página 129, Ah, Hélio. então, não, mas aqui não bate, não tem problema, porque a última vez que eu estava no grupo, nós estávamos lendo sobre reencarnação, que era o 13º capítulo, certo? Então, Depois de reencarnação, começa a proteção. Tá, Então, não tem nada a ver com estudos, sei lá das quantas é que vocês estão falando? Tá, eu não, a Era que está falando, peraí. Não, Ariane, então, desculpa, então, eu tenho aqui... a última página que nós fizemos, a Ariane pôs aqui, página 129. Então, eu não sei se foi no livro ou no computador dela, mas eu acho que era para começar a página 129. Tá, você sabe qual é o... O parágrafo? Isso. Começa assim, Alexandre fez longa pausa. Tá. Vocês estão conseguindo ver a minha página? Parece que isso faz mais sentido. Vocês estão conseguindo ver a minha página? Sim. Está muito Quer como aumentar só um pouquinho? Quer que eu aumente Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternamente e continuou. Não é isso? Tá bom assim, desse tamanho? Tá bom, tá. Tá ótimo, obrigada. Tá ótimo, então. Tá, então o capítulo que nós estamos é o 13º, chama Reencarnação. Isso. Alexandre fez longa pausa, né? Missionários da Luz, é? Isso, tá aqui. Você consegue ver, Henriqueta? Para mim, está muito pequeno, não sei aumentar. Você está no computador ou no celular? Né? No celular? É. Aí eu não sei como faz para aumentar no celular. Olha, Henriqueta, então, se está a ver no seu celular, basta com os 2 dedos abrir os dedos, fechar e abrir. Ah, tá. Ah, ok. Ok? Sim, mas mesmo assim ainda fica pequeno. Eu vou procurar aqui no outro paralelo. Não se preocupe. Ok. Ok? Yes. Todo mundo achou direitinho? Tá Sim, conseguindo... Olha, desculpem, eu indicava mal, mas fiz aqui umas notas erradas, de certeza, que são conectadas com outros estudos no outro dia. Tá ótimo. Quem gostaria de ler? Eu posso ler? Obrigada, Isabel. Vamos lá? Sim. José Magalhães, você quer fazer um resumo do último que a gente leu, da última sessão? Ele ainda está aqui? Eu acho que ele saiu, né? Ele saiu? É que eu estou na página. Que ele saiu. Eu acho que ele caiu. Tá bom, tá. Então, Posso começar? Podemos começar. A gente estava falando da reencarnação do Sigismundo, né? Segismundo, oh meu Deus, Segismundo. Na semana passada, da preparação toda, né? Falou-se muito sobre sexo, né? Sobre o sexo, como se vê o sexo do ponto de vista espiritual, a fecundação. Foi muito bonito. Eu acho que a gente combinou até de ler novamente esse capítulo para entender mais. Lembra que a gente tinha combinado isso? Sim, vagamente falou-se nisso, sim. Eu não sei o que vocês acham. Não A gente podia terminar o capítulo, a gente termina o capítulo e começa de novo, coloca em votação. Não precisa começar o capítulo inteiro, mas uma parte. Lembra que a gente achou que estava muito interessante? Deixa eu só entrar aqui, deixar a pessoa entrar. Peraí. Um resumo rápido é sempre bom, né? Peraí. Estou meio perdida. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estou. Estamos.
Tá, é que alguém pediu para entrar aqui, eu só vou admitir, só um segundinho, pronto. Deve ser o José que caiu. A Paula disse que não pode vir. Pede desculpa, mas não pode entrar. Tá, vamos lá, então? Sim. Então, você quer que a gente comece da onde a leitura? Então, a gente podia começar, se todo mundo quiser, daquela parte que começa a falar sobre a união do homem e da mulher, do sexo, né? Como é visto do ponto de vista espiritual, né? E qual é o parágrafo? Então eu estou a ler aqui. É o mesmo parágrafo, só que um pouquinho mais para cima, né? Então, quer começar assim, essa união de qualidades? Eu acho que poderia ser, sim, né? Só para a gente ter uma, né? O que você acha? Tá, Isso, pronto. aí, né? Essa união de qualidades. Vamos É, lá? Tá. Normalmente, ok, está falando sobre os astros, ok, vamos lá? Tá. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhantes fundamentos na vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades, e a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescidem do cárcere de limitações e efetuam-se no resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Lindo. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Maravilhoso. Lindo, né? Incrível. Nossa, poético. Por isso que eu quis a gente dar uma revisadinha, porque foi tão bonito, né? A gente quando terminou o último capítulo, que a última quinta-feira, que a gente pensou em ler um pouquinho mais, né? Você gostaria de comentar alguma coisa ou quer continuar, Isabel? Não, eu vou continuar. Tá bom. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza,
que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem aos atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características, numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crossa? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta este caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas generadoras de sofrimento e perturbação. Aos demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criatura, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através de vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Maravilha. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, os simples gestos de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Vamos dar uma comentada assim? Vamos sim. Aham. É lindo, lindo, lindo. Eu não sei, mas eu acho isto extraordinário e eu compreendo perfeitamente isto. E as palavras são colocadas de uma forma com tanta nobreza, É. Aham. não é? De uma nobreza, de uma elevação, de uma lisura tão grande que realmente transfere assim respeito, né? Consegue Sim. se falar com tudo com tanto respeito. Eu acho que para se sentir estes estágios de comunicação entre dois seres que se amam, eu penso que isto só, quer dizer, a nível de pessoas encarnadas, ou em que estas coisas despertam com pessoas encarnadas, mas que eventualmente encarnam, eu acho que este sublime ato de comunicação divino que se eterniza,
acho que, na verdade, é o cerne do grande amor, dos grandes amores, daqueles amores que todos nós desejamos no íntimo das nossas almas, não é? Mas eu também acho que estas coisas adquirem-se, acho que tem a ver também com uma evolução da sensibilidade, e acho também que acontece muito na base, infelizmente, do sofrimento. Os grandes sofrimentos, muitas vezes no amor, eternizam muito e dão muita vivacidade a estes feelings, a estas comunhões que ficam para a eternidade. São, na verdade, os sentimentos que estão na origem das grandes tragédias no teatro, no mundo do cinema, nas nossas vidas, se tivermos a sorte de ter vivido um amor assim, não é? Ou não vivido, mas dado início, não é? E também nos típicos dramas, não é? Naqueles grandes amores que se transformam muito menos do que a sexual união, se transformam eternamente. É o que é como falar aqui, não é? São arrastar o ato sexual, que é profundamente venerável, numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez, né? Então aí já não é mais amor, aí já vira paixão, aquela dependência, aquela loucura, aí já sai da esfera do amor. As pessoas rotulam isso como amor, mas isso não é amor, né? Não, Então já cai nas paixões viciosas e deploráveis, né? é. E eu acho interessante, porque também ele fala que aqui das fecundações físicas, né? Há fecundações físicas e fecundações psíquicas, né? Aí ele fala as primeiras exigem disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, né? Em caráter provisório, ou seja, não é para sempre que a gente vai ficar nessa coisa de ter que ter a união física, né, para procriar. E no campo das experiências necessárias, né, em caráter provisório, enquanto necessário para nossas experiências, né, humanas e Para a tal. nossa evolução, eu acho, para a nossa evolução, porque uma pessoa que experiencia esse tipo de paixões, tem a liberdade de o fazer, não é? Que as nossas gerações já têm muito mais que antigamente, não é? As pessoas tinham, que têm a liberdade de fazer, pode vivenciar e pode fazer disso um bloco de evolução. Ou seja, pode não querer voltar outra vez a esse estágio, mas almejar por uma maior sublimação do amor, não é? Ou seja, passar por essa Rafaela, você etapa... levantou a mão? Oi, A desculpa, Rafaela levantou a mão. desculpe, é que eu estou aqui na página do livro. Pode falar, por favor. A Rafaela levantou a mão. Tá, desculpa. Não, eu acho que já foi mais ou menos dito que o sexo, ele também, esse instinto de reprodução é o que nos liga a pessoas que também nos devem em espírito, ou que tem algo qual falta para a nossa própria vibração se equilibrar, mas também tem um veículo pelo qual nós podemos encontrar o equilíbrio. Pois casamentos estáveis, eles geralmente têm uma boa qualidade sexual, mas também há muito equilíbrio em contato. E você está complementando o que você está dizendo, quando você vê, por exemplo, esses casais de velhinhos que estão juntos há muitos anos, às vezes, a maioria das vezes, eles nem dormem mais no mesmo quarto, né? Não tem mais a união física sexual, mas eles trocam todas aquelas sensações, aquelas experiências, o olhar, que está dizendo ao final, né? Que nós lemos por último, o amor é expressado um para o outro e transmitido através de expressões sutis, não precisa mais daquela coisa física, né? Um olhar já transmite tudo. E é raro, mas a gente vê isso às vezes em casais que estão juntos há muito tempo, que já... Ou até casais, podem ser casais novos, em que a união é quase
quase, não existe perfeita, quase perfeita, né? Tinham que se encontrar para trocar, por exemplo, vamos pensar na união do Kardec com a Amélie, né? Que foi uma grande companheira, né? Vai saber se não era também, não era nesse nível que eles já estavam operando. Eu acho que é raro, mas pode acontecer sim na Terra. Qualquer coisa tem que haver de extraordinário entre duas pessoas que passam uma vida inteira juntas, não é? Ou que seja uma coisa kármica, no bom sentido, não é? De aprenderem um com o outro, ou criarem fontes de propagação através daquela relação de outros elos importantes de evolução, como os filhos, a família e por aí fora. Alguma coisa tem que haver de extraordinário, não é? Agora, a sublimação do amor acho que tem muito a ver com cada espírito e tem a ver com a evolução de cada espírito, de cada pessoa. Sim. O que nós estávamos a ler que nos deixou assim sensibilizados, acho que tem a ver com a sensibilidade de cada pessoa. Tem a ver com a evolução de cada ser individualmente, mesmo até pensando a nível espiritual, e depois essa união, não é? Que já não é de partner, é de serviço, se calhar, não é? A nível espiritual. Me faz pensar também na união de amor platônico que existe lá entre um casal, por exemplo, de amigos que se amam verdadeiramente, se complementam, mas nunca precisaram exercer a união física. Eles se complementam, se amam, um sabe o que o outro está pensando, um está ali para o outro. Sim. E aquela união é tão já sublime que não precisa mais da parte física. E quando você estava a falar nos dois velhinhos que estão juntos e que amadurecem juntos, provavelmente essa grande empatia cosmológica, na verdade isso é um cosmo, uma universalidade, não é? Da sensibilidade, provavelmente até não existe, mas existem outros valores, como o companheirismo, a fidelidade, os anos de convivência, a amizade, não é? Porque eu penso que o amor tem sempre a ver e é revestido sempre de acordo com a evolução de cada ser humano, de cada ser humano. Um cão ama e sente-se atraído por outro cão de uma maneira que nós não nos sentimos, até mesmo na nossa vida, não é? Na nossa vida tivemos vários amores e todos eles são muito diferentes e têm sempre um reflexo, são sempre um reflexo da nossa evolução enquanto seres humanos, da nossa espiritualidade, da nossa elevação enquanto almas, acho eu. Isto é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto. Com certeza. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Não, acho que está perfeito. Então vamos, eu sei que eu posso estar falando besteira, mas me veio à mente, pode ser que não tenha nada a ver, Francisco de Assis, como era o nome dela? Clara? Santa Clara. Eles tiveram uma amizade, uma união, né? Assim, uma coisa linda, né? Que aconteceu entre eles, e não foi uma união física, né? Foi uma união mais de propósitos, né? Isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos a falar, não tem nada. É maravilhoso, sim. Eu não sei dessa história. É o Francisco de Assis que tem um amor que é a Santa Clara, é isso? Não, eu acho que eles não operaram nesse nível, pelo menos tem um filme, né, que chama-se Irmão Sol, Irmã Lua, né, que fala sobre a relação deles de amizade, de cumplicidade, de ajuda, de tudo, né? E eu fico pensando, será que não foi uma dessas que evoluiu tanto que chegou a esse nível que não precisava mais? Sim, eu acredito nisso. Eu também acredito, com certeza é isso, é evolução, tudo é evolução. Os espíritos que vêm encarnando, vêm de outros mundos e que vêm para essa terra para nos para colaborar para que a gente evolua com eles, para mostrar através de exemplos e etc. Nesse trabalho, esse que é a lição maior de Jesus, que é o verdadeiro amor. É o verdadeiro, né? E a verdadeira, na verdade, é a finalidade das nossas relações, né? Superar tudo isso, né? E chegar a esse nível. Né? E nós estamos aqui a referenciar, como aliás o texto pretende,
assim, a relação entre um homem e uma mulher, duas pessoas que se gostam a esse nível, que se amam a esse nível, mas também isso pode ser aplicado a pais que encarnam para estar com aqueles filhos e orientá-los no sentido que eles precisam, o amor maternal, o amor filial, o amor de uma amiga, de um amigo, não é? Quer dizer, o amor em geral, o amor é uma coisa maravilhosa, não é? É algo que move todos nós, na verdade, até os animais irracionais, não é? E também para crescerem juntos, talvez, né? É, Uma evolução maior para ajudar o outro a evoluir também. Com certeza. Eu acredito que há famílias, da mãe e do pai, por aí fora, que reencarnam única e exclusivamente para orientarem os filhos naquele momento daquela necessidade. Eu acredito nisso. Com as dificuldades que eles precisam e eu acredito nisso, acredito que na verdade nós somos uma grande família, que nos conhecemos todos na verdade e que mudamos muitas vezes de papéis na Terra, ou seja, para evoluir, para aquilo que a Henriqueta estava a dizer. Sim. Para nos complementarmos e evoluirmos. Nunca estamos longe da nossa família universal, não é? É como os países, tem que haver fronteiras, não tem, mas tem ao mesmo tempo, porque não se pode gerir o mundo, não é? De um ponto, tem que haver vários pontos onde as pessoas se reúnem para crescerem e os fenómenos. Ok. Vamos Não sei, é o continuar. que eu sinto. Eu já não falo mais. Vamos lá. Vamos continuar, Isabel? Deixa eu só ir lá de Bora. novo. Peraí, meu Deus. Tá, eu tenho o livro. Fala Imprimiu pra gente onde Alexandre. nós paramos, Ah, Isabel, por favor. Posso falar? Ah, tá. Começa agora, imprimiu Alexandre. Tá, só um minutinho, tá? Porque eu voltei. Tá. Perdão. Tá. Ok, imprimiu Alexandre. Isto, imprimiu Alexandre, pequeno intervalo, a palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. E o venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez à meditação mais edificante. Esperei, ansioso, o instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetera era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me, trata-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas
cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até o ponto podemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistindo pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal e, enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão de que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi, confrontando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando o meu orientador, dando por findo o exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário material. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheia de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Então, eu acho que aqui a angústia dele é dele reencarnar e esquecer o propósito, não é isso?
tá com medo de falhar, porque aí Com medo, né? ele já teve outras oportunidades e caiu, né? Como todos nós, assim. E aí tá mais uma vez, aí fala, mano, levanta a cabeça, mas é difícil, cara, é difícil mesmo, eu imagino. Eu acho que esse medo quase todos nós devemos ter, né? Principalmente quando a gente sabe que vai ter que espiar, ou tem débito, né? E outra, ele está saindo de um lugar possível, assim, pelo jeito ele parece ser cidadão lá do nosso lar, né? Os trabalhadores ali conhecem ele, tem uma certa relação de amizade. Então está num ambiente agradável, feliz, pacífico, aí vem para o mundo, né? Cheio de dor, problemas, e ele tem que passar por isso, né? Teve ali aquele primeiro entrave ali com o futuro pai dele, né? É meio complicado. Não deve ser fácil, né? Você saber que você vai ter que encarar uma encarnação que ali está começando em poucos minutos ou na próxima hora, na fecundação, no caso, mas já começa ali, né? No caso. Tanto é que eles estão todos ali, sabendo que você vai ter veio para pagar, né? Provas, né? Para passar por provas e para sanar débitos. Eu acho que deve ser muito difícil a sensação, e com certeza nós todos. O medo. Pior que isso é o véu do esquecimento. Porque todo mundo que estamos entre nós aqui, como grupo, todos nós viemos para esse planeta com um propósito, com planejamento, com uma intenção, e a gente aqui não sabe o que é. Não sabe. Então, é esse véu de esquecimento. A gente fala, gente, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou cumprindo com o meu propósito? Será que eu estou dentro do planejamento? Será que eu me desviei tão longe que eu já... Entende? Pois é. Quem Medo. nunca pensou isso, né? Quem nunca pensou isso? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho, né? Certo? Será que é por aí mesmo? Né? Como é que a gente vai saber? Não é? Ai, olha, é um conflito, né? E na hora mas eu acho que se a gente se mantém em oração e vigilante, a gente inconscientemente, né? Porque está no inconsciente, a gente vai seguindo, né? Pelo caminho. Porque na hora da reencarnação eu tenho a impressão que deve ser muito complicado mesmo, justamente por esse fato da gente temer falhar, né? Porque a gente, segundo o que a gente lê, a gente promete mundos e fundos. Óbvio que a espiritualidade permite o que é necessário e também a gente tem ajuda, né? Tem apoio dos nossos mentores, etc. Mas deve ser muito complicado, porque quando a gente sai da vida de matéria para a vida espiritual, nós estamos indo para a vida verdadeira, uma vida que é real, que a gente tem mais condições de saber, mas não tanta oportunidade de evoluir como a gente está na carne. Mas o medo também de falhar é esse. Mas é que você disse, oração, sempre pensamentos positivos e procurar sempre pedir orientação para o anjo da guarda, para que a gente possa, para os nossos mentores espirituais, para que a gente possa trilhar sempre o caminho do bem e assim crescer e também pôr em primeiro lugar o amor, né? Eu acho que quando a gente desvia do caminho, sai dos trilhos, no caso, né? Todo mundo sabe. A gente às vezes não quer aceitar, não quer admitir, mente para si mesmo, mas lá no fundinho do coração, da alma, a gente sabe que a gente está desviando. Muitas vezes a gente não admite nem para si mesmo, mas tem uma vozinha lá dentro que está mostrando para a gente. Tem alguma coisa errada aí, você está saindo do planejamento. Né? Tanto é que a gente tem os remorsos, né? A gente tem a falta fica em estado de perturbação também, né? Que nem sempre são os obsessores, às vezes o próprio inconsciente da gente que está ali lutando, né? A vigilância, né? A vigilância. Centro Espírita Casa Fraterna, sejam bem-vindos, boa noite, Ariane. É a Suzana, é a Suzana. É a Suzana? Desculpa, eu não estou conseguindo Boa ver. noite, estou aqui. Entrei atrasada, mas estou aqui. Boa noite. Suzana?
Pois é, você já ouviu falar que o medo de reencarnar é até maior que o medo de morrer, né? Oi, Suzana, é bem-vinda. Seja bem-vinda. Alguém tem mais algum comentário? Não, eu estou bem. A gente pode continuar, né, então? Uhum. Pronto, alguém quer ler? Quer ler? Eu quero dividir aqui a leitura com alguém, para pronto. Eu posso ler, eu Né? posso ler também. Então vai lá, Hélia. O José também falou que podia ler. Ah, o José também tá. Não sei. Vê aí. Onde é que acabou? Nós agora vamos entrar no... Ai, Jesus. Imprimiu Alexandre Pequeno Intervalo... Não. Segismundo ouviu respeitoso. Segismundo ouviu respeitoso. Aqui, olha. Ah, tá. Isso, exatamente. Ok, então eu só vou ler o antes, que é: levante o padrão de suas forças morais, diziam, não é? Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconhecia que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas têm a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retomam a existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras e, quando recebem semelhantes auxílios, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial que a rigor lhes compete na organização do feto passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores. Por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica e, uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demorámos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no outro materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viesse a acontecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza, mas, em todos esses fenómenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate.
Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação de esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenómeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorriu em silêncio, compreendendo-me a tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras e, observando-me em paciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludia aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-os a mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi-a com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada, ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei. Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida.
Querem comentar? Vamos parar por aqui, porque nós só temos 6 minutos, né? E dá tempo da gente fazer o comentário e a oração. Acho que Sim. vai longe ainda, né? Acho que sim. Então vamos parar, né? Por aqui. Fixem onde se parou para começarmos na próxima, não é? Hã? Temos que fixar onde paramos para começarmos na próxima. Sim, eu vou deixar aqui marcadinho aqui. Uhum. Alguém quer comentar? A página, para mim, está marcando 133 no meu computador. No teu computador. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa última parte? Eu não percebi aqui se a mulher que tem uma relação digna e santa no matrimónio, ou seja, quando é casada, se é uma pessoa moralmente respeitadora, enfim, de acordo com os condicionamentos da cultura dela e por aí fora, e se o homem, ou vice-versa, não é? E se o homem não é honesto, não é? Faz coisas horríveis, nomeadamente perversões sexuais fora do casamento e por aí fora, dá-me a impressão que aquilo que eu li é que a mulher se deixaria necessariamente de desresponsabilizar por a atitude do homem e continuar com o seu divino trabalho na Santa Família. Ou seja, terá que aguentar aquilo, ou a melhor coisa é deixar o homem, não sei. Isso implica essas grandes problemáticas relacionadas com o divórcio, sim ou não é? Eu acho que o que ele está falando aí, Hélia, é no sentido de querendo dizer que o André Luiz perguntou para o Alexandre, nessas condições, quando eles estavam falando sobre sexualidade, né, o ato do sexo entre o casal, e ele falou que nas casas que são corretas, assim, que tem uma conduta reta, durante o ato sexual, eles recebem, como é que fala? Não, como é que fala? Quando a pessoa, privacidade. Então, o casal tem privacidade de ter os atos, né, relacionar sexualmente sem ter nenhuma influência. Porém, ele está falando aí que quando quando está é um lar ou uma relação que não é reta, então você abre aí o seu campo mental para você se conectar, se abre a sua sintonia para espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. E aí eles acabam até caindo em perversidade, que é o que ele explica aí nessa questão. Não tem a ver. Porém, aí ele pergunta, mas e quando a mulher é boa e o marido, né, tá fazendo as coisas erradas? Então, o que ele explica? Ele explica que quando, nessa situação, a mulher, por ter uma conduta reta, ela, dentro da casa, ela vai criar a harmonia dentro do lar. Porém, a partir do momento que o cara sai lá para fora da casa, aí ele fica à mercê desses espíritos que podem vampirizar, né, que podem, os obsessores. Mas dentro da casa, é uma mulher correta que está fazendo, ela garante essa Munição, não é? Imunição, de certa forma. Seria assim, no português bem popular, ela segura a barra, né? Ela ia segurar a barra, isso. Cria uma espécie de imunição espiritual no núcleo familiar. É interessante isso. Só uma observação. E vice-versa também, né? Se for um marido muito bom e uma mulher muito, né? É a mesma coisa. Se o marido está em casa e ele está fazendo a coisa certa, até ele tem uma conduta boa, ele é reto, ele é dedicado moralmente, e a mulher que está fazendo a coisa errada é a mesma coisa. Enquanto estiver dentro de casa, ele vai segurar a barra. Né? Exatamente, é o que eu ia falar, não vale só para quando a mulher, vale também quando é do outro lado, né? Que o homem é quem apronta e a mulher a mulher é que apronta e o homem é que é o correto. Dos dois lados, um dos dois, com a sua vibração elevada, segura a barra ali daquele ambiente, né? Mas o que a Ariane falou, a hora que o outro
sai do ambiente familiar, né, e se vê desprotegido da vibração do cônjuge, ele já atrai o que tem a ver com ele, né? Sim. Nós estamos, falta 1 minuto para as 9, então a gente não tem tempo mais de continuar fazendo comentários. Nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Sim. E alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? É tudo tão caladinho. Então eu vou fazer. Então eu vou fazer a oração de encerramento. Obrigada, Helen. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria e gratidão que chegamos ao final do nosso estudo. Pedimos a Ti que continue nos iluminando para que nós possamos continuar com as nossas vibrações elevadas e aplicar esses ensinamentos que aqui aprendemos em nossas vidas diárias, nas situações em que eles sejam requeridos. Que nós não possamos não nos distanciarmos desses ensinamentos, que possamos sempre manter-nos próximos, vigilantes, em oração, para que nós não nos desviemos dos propósitos divinos. Agradecemos aos espíritos benfeitores que nos assistiram hoje, que permaneçam conosco. Pedimos também pelos nossos irmãos que, por qualquer motivo, não puderam estar conosco hoje, que recebam a tua luz, sejam envolvidos no amor divino e na paz do Criador, onde quer que estejam. Pedimos que abençoe nossos lares, cada um de nós, em nossos lares, nossas famílias. Que a tua luz brilhe e resplandeça sobre nós e o amor se faça presente. Pedimos a Ti, pelos nossos irmãos desencarnados também, sofredores, que recebam auxílio, que enxerguem a luz, que saiam da escuridão, que sejam envolvidos no amor do Criador e amparados. Oramos por todos os povos, por todas as nações, por todos em sofrimentos, encarnados e desencarnados. E assim, Jesus, com toda a gratidão, nessa comunhão, pedimos a Ti e aos benfeitores espirituais permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. Que assim seja, obrigada. Deixa eu só parar de gravar. Pessoal, eu vou sair, que eu tenho que sair rapidinho hoje, tá bom? Um beijão, boa semana, resto de semana pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Até domingo. Gente, Tchau. obrigada. Amém. Boa